Grupo Salos, bom dia, Grupo Salos, bom dia, franqueadora, bom dia, Olhar Certo, amo vacinas, Olhar Certo, de novo, Sorridentes e Geolaser. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Instituto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Maria, faço parte do Centro de Treinamento Salos e estou aqui com ele, o Vitor, está aqui junto comigo, o coordenador do Instituto Salos. Vitor, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Olá, Grupo Salos. Gente, o Vitor, junto com o time dele, Instituto Salos, eu tô vendo que o Coronel Rubens está aqui na sala também. Preparou aí um podcast para vocês sobre um assunto super importante, certo, Vi? Sim, muitíssimo. Exato, ele trouxe um convidado, tá? Que a gente já vai apresentar ele aqui. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado aqui, Coronel, o senhor quer falar alguma coisa? Dia a todos, obrigado para aqueles que estão participando. É um tema extremamente relevante, tem dado muito importante, então agradecer demais o tempo do professor, a gente sabe que é corrido, os dias de hoje estão extremamente falar para a gente uma coisa completa. É uma arte, com certeza, do professor. É uma arte para nós, Salos, antes do seu podcast e pós seu podcast. Pode ter certeza que muitas iniciativas aí nós teremos a partir obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Vamos aprender um pouco aí com o nosso querido professor, pela, pela presença e muito obrigado pela sua disponibilidade, professor. Tá sem som, professor. Eu vou aproveitar já para apresentar aqui quem que é o convidado para falar sobre esse assunto de gerenciamento de resíduos. Ele é advogado, consultor internacional e especialista em gestão de resíduos e economia circular. Nós estamos aqui com ele na sala, o professor Fabrício Soler. Tudo bem, professor? Tudo jóia, bom dia a todos. Primeiro, registro aqui a satisfação estar com vocês. Obrigado, Coronel, a gentileza das palavras. E o intuito aqui é um bate-papo, trazer um pouco do que esse tema resíduos representa, está no nosso dia a dia. Se nós estamos aqui, graças a Deus, vivos, dialogando, conversando, se alimentando nesse ambiente, nós estamos gerando resíduo. Então, o tema é fundamental, porque é indissociável do nosso dia a dia. Seja tomando uma bebida, se alimentando, fazendo as atividades rotineiras, nós estamos gerando resíduo. Então, desde os resíduos mais simples até os mais complexos, desde aquele que a gente pode pegar aqui a mesa do podcast, que tem 2 embalagens com água, né? Então, nós temos ali 2 possíveis resíduos, que após o consumo daquela água, aquela embalagem pode ser reutilizada, ou se não encaminhada para reciclagem, dentre outras formas aí, das mais diferentes maneiras de gerenciamento de resíduos. Então, para mim é um privilégio estar aqui hoje e fico aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo aqui dinâmico e objetivo sobre a matéria. Ai, ótimo. Antes de tudo, para quem ainda nem tem conhecimento muito profundo, tem uma prévia do que é gerenciar resíduos, eu vou pedir para o professor dar essa introdução já sobre o assunto. E quem tiver dúvidas enquanto ele estiver falando, já pode colocar aqui no chat, tá? E nenhuma pergunta é boba, tá, gente? Vocês podem perguntar aqui que ele vai responder para a gente. Eu já tenho a minha dúvida que eu estava falando com o Vitor aqui no começo. Eu falei assim, gente, como que a gente mensura, né, traz um indicador de quantidade de resíduos que a gente tem na empresa, por exemplo? Eu fiquei curiosa já, inclusive já até quero saber a resposta sobre isso. Mas eu vou deixar o professor Fabrício já começar aí abordando sobre o assunto, falando sobre, e aí depois a gente começa a responder as perguntas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos para a parte mais simples, conceitual aqui, para estarmos aqui todos na mesma página. Quando a gente está falando de resíduo, né, o resíduo é quando a gente no resultado das nossas atividades diárias. Então, por isso que eu dei o exemplo aqui da garrafinha, e aí o eletroeletrônico, a lâmpada em fim de vida, o resto de alimento, né? Entre outras embalagens,
a bateria no fim de vida, o pneu do carro no fim de vida, vários produtos que após o uso a gente descarta, é considerado o resíduo. E eu dou um exemplo muito simples, puxa o lixinho de casa, que eu tenho certeza aqui que todo mundo hoje já separa. O pessoal que está aqui acompanhando o nosso bate-papo, aqui o nosso podcast, não mistura os resíduos, que tem a fração seca, que é onde tem as embalagens, papel, papelão, plástico, embalagem multicamadas, e a fração orgânica, que é o resto de alimentos. E tem ainda uma terceira, pessoal, que a gente chama de rejeito. O rejeito é o popular lixo. Lembra que a gente chama, o lixo, esse é o rejeito. Porque esse não dá para reciclar, reaproveitar, reutilizar. Por exemplo, o lixinho do banheiro. O lixinho do banheiro é rejeito. Ponto. O reciclável, embalagem, plástico, papelão, vidro e tal. Orgânico, resto de alimentos, resto de comida, são os orgânicos. Então, isso de forma geral são os resíduos. Agora, por exemplo, se a gente vai para um estabelecimento de saúde, nós temos os resíduos chamados resíduos de serviço de saúde. Um laboratório, uma farmácia, uma clínica, um centro médico, são os RSS, o resíduo de serviço de saúde. Todo o resíduo ali gerado, como lá, vamos lá, a máscara, as luvas, entre outros equipamentos cirúrgicos, etc., são os resíduos de serviço de saúde. Na construção civil, são outros resíduos, que a gente chama resíduo da construção civil, RCC. Então, é o saco de cimento, o resto de material de construção, é o RCC. Outro exemplo de resíduo é o da indústria. Imagine aqui vocês, se a gente tivesse um processo industrial, uma indústria que fabricasse qualquer tipo de material, qualquer tipo de produto, o resíduo daquele processo produtivo é o resíduo industrial. Por exemplo, no meu escritório, eu tenho resíduo de estabelecimento de prestação de serviço, que tem resto de papel, papelão, plástico e etc. Então, é importante que a gente tenha clareza que o resíduo, o que a lei determina? Que ele tem que ser objeto de reaproveitamento, reutilização e, se não der, reciclagem. Volto de novo à garrafinha do podcast. Então, se aquela garrafa não for reutilizada, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui a minha embalagem de vidro, né? Ela está sendo reutilizada. Ela tinha um produto no começo e ela está sendo reutilizada hoje para aqui armazenar, por exemplo, as minhas cápsulas de café. Então, esse é o processo de destinação final ambientalmente adequada. A disposição é quando aquele resíduo não dá para ser reutilizado, reaproveitado e reciclado. A gente manda para o aterro sanitário. Então, isso é importante vocês terem fixado. Resíduo, reutilizar, reciclar, aproveitar. Rejeito, mandar para o aterro sanitário. Então, por exemplo, no final da vida útil de um pneu, de uma embalagem, de eletroeletrônico, ele tem que ser objeto de reaproveitamento, reutilização e reciclagem. Quando não tem mais forma de reutilizar, reciclar, ele vai para um aterro sanitário. Então, é um tema que, num primeiro momento, ele pode soar até um pouco áspero. Pô, Fabrício, mas é muito técnico. Mas o que eu coloquei logo na nossa primeira fala, se a gente está aqui, nesse ambiente, né? Aqui acompanhando esse debate, esse podcast, de alguma forma, ao acordar, nós geramos algum tipo de resíduo, comendo um sanduíche, tomando um café da manhã, coisa que o valha, né? Seja aqui nesse momento, como eu dei o exemplo das garrafinhas, então, se nós estamos aqui, nós estamos gerando resíduo, e o intuito sempre é gerar o menos possível. Então, quando eu, por exemplo, eu uso essa xícara, né, para tomar a minha água, por exemplo, eu estou evitando a geração de resíduo, como novas embalagens, por exemplo. Então, esse é o raciocínio, ou essa é a dinâmica do gerenciamento de resíduos sólidos. E como está muito bem aqui também já ponderado, dentro da nossa reflexão aqui inicial, se todo resíduo pode ser reutilizado ou reciclado. Esse é o ideal. O resíduo é para isso. Se ele vai para aterro sanitário, ele é rejeito. Então, tudo que é passível de reutilização, reaproveitamento, reciclagem, deveria estar submetido a esse processo. Quando não possível, aí sim
encaminha-se para o aterro sanitário, porque você está mandando para o aterro sanitário o lixão. Desculpa, você está mandando para o aterro sanitário o rejeito, melhor dizendo. E só vou trazer alguns dados aqui para eu também fazer o pinga-fogo aqui. Deixar bem claro para vocês o seguinte: o Brasil tem 5.570 municípios, aproximadamente 3.000 municípios ainda têm lixões, pessoal. Lixão, buraco, vala, que tem todo tipo de material que contamina solo, contamina água e compromete a saúde pública. De novo, de 5.570, 3.000 aproximadamente, 2.500 a 3.000 municípios ainda usam lixões. Vejam o tamanho do desafio. A metade, então, seria a metade A metade, coronel, a metade lixões. Olha o tamanho do desafio. Eu vou somar o desafio de saneamento, trazendo o seguinte dado para vocês. 100 milhões de brasileiros não têm o esgoto tratado. Todo dia é lançado esgoto nos cursos d'água, rios, igarapés, sem tratamento. É a metade. Isso equivale à população da França e da Espanha somadas. O Brasil tem uma França e uma Espanha diariamente lançando esgoto sem tratamento. E o ponto mais dramático, na minha opinião, é da água. Nós temos aproximadamente 30 milhões de brasileiros que não têm acesso à água nas suas residências. 30 milhões. É praticamente a população do Canadá, aproximadamente. Então, assim, nós temos um desafio enorme no saneamento como um todo, e a gente só vai conseguir avançar nessa pauta com o envolvimento do setor privado empresarial, do poder público e da sociedade como um todo. Cada um de nós aqui, como consumidores, como geradores de resíduos, somos partes desse processo para evitar que essa degradação, que essa poluição perpetue em território nacional. Então, essas são as minhas considerações iniciais aqui para o nosso bate-papo. Eu falei que não existe pergunta boba, né? E aí, na hora que ele estava falando, já veio uma, eu falei, não, é muito boba eu perguntar isso. Mas é curiosidade. Porque, assim, ó, todos os resíduos, ou eles serão reciclados, ou eles serão reutilizados. E quando não, eles vão para um aterro que a gente chama de rejeito, né? O termo lixo. E aí eu tô pensando, e vai chegar algum momento da nossa vida que não vai ter lugar para colocar isso? E aí? Gente, Não, comecei a bom ficar com medo ponto. desse assunto. Bom ponto. É que, lamentavelmente, nós estamos um passo atrás. É que nós estamos colocando onde não deve. Né? Hoje, nós estamos colocando em lixão, que já não deveria existir. O Uhum. lixão é proibido no Brasil há décadas, mas ainda assim existem, né, em todo o território nacional. Então, mais do que, né, lugares para colocar para frente, é eliminar o que está contaminando o solo e contaminando a água e comprometendo a saúde pública. Isso é para ontem. E como que faz? Isso é política pública, controle, Uhum. fiscalização e penalização. Uhum. Né? Nós aqui, enquanto usuários, consumidores, não está ao nosso alcance. Isso é fundamentalmente atribuição do poder público. Uhum. Assegurar que o resíduo que é coletado na cidade sejam encaminhados para o aterro sanitário. Essa é a atribuição do município, assegurar a disposição final ambientalmente adequada. Entendi. Só que, para isso, aqui vem um ponto importante, que aqui compete a nós. O município tem que ter sustentabilidade nessa operação. O que significa isso? Nós, na qualidade de geradores do resíduo, temos que pagar pelo serviço. Da mesma forma que cada um aqui paga pela internet, pacote de dados, luz, água, esgoto. E quando a gente entra no resíduo, geralmente a gente vê uma certa... Ah, mas como assim eu vou pagar o resíduo? Não, mas por que mais uma conta? Porque é simples. Porque o município não pode cobrar por outros serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, recapeamento, serviços que o município não consegue cobrar ao usuário. No caso do resíduo, ele tem o dever de cobrar ao usuário. Significa aqui pagar a taxa do resíduo. Significa aqui a tarifa do resíduo. Então, esse é um ponto, para mim, fundamental para que a gente tenha uma gestão ambientalmente adequada.
Agora, por isso que eu estou falando, é parte desse processo, nós, na qualidade de geradores, cumprir com o nosso dever, que é, primeiro, reduzir a geração, na medida do possível. Se não reduziu, gerou, reciclar. Se não reciclou, fazer a disposição para que esse rejeito vá para o aterro sanitário. Mas isso é minha obrigação assegurar, junto com a municipalidade, que esse sistema tenha, né, sustentabilidade econômica e financeira. Porque senão pensa de forma prática, pessoal. De onde o município vai tirar recurso? De outras frentes que não tem cobrança. Saúde, educação, etc. Então é meio óbvio o processo. Por isso que eu trago os exemplos do... Você não paga luz? Você aperta e usa? Vocês não pagam água e esgoto quando usa? Resíduo da mesma forma. Nós somos usuários desse setor e precisamos, por consequência, né, fazer aqui, né, fazer o pagamento da contrapartida do serviço feito pelo município, que é coletar, tratar, armazenar e fazer a destinação final ambientalmente adequada. Qual que é o grande desafio que nós temos no Brasil? Geralmente esse serviço é feito longe de casa. Tenho certeza que cada um de nós aqui não ficou mais que 12 horas com o resíduo na porta. Olha, eu falei 12, mas arrisco dizer que nem 3 horas esse resíduo fica na porta. Então é algo que a gente vê distante. Então não está tão próximo à geração. Por isso que quando teve a pandemia, foi um grande desafio no Brasil, porque vocês viram a quantidade de resíduo que a gente gerava no dia a dia. A população estava em casa. A gente estava muito mais em casa, né? A gente gerou um absurdo. E agora, para onde vai isso? De que forma é gerenciado? Isso é a nossa atribuição, está envolvido dentro desse processo. Agora, professor, a gente aqui do Grupo Salos é uma das maiores holdings de saúde e bem-estar aqui do Brasil, né, e também da América Latina, e a nossa principal operação é na área da saúde, as clínicas odontológicas, clínicas oftalmológicas, um hospital oftalmológico, clínicas de vacinação e clínicas de estética. A gente está no processo inicial de entender, basicamente, como é toda a cadeia e as operações das clínicas, obviamente seguindo as legislações da Anvisa e tudo mais. Porém, é uma preocupação nossa aqui do Instituto de como ajudar as unidades franqueadas a fazer essa gestão ideal dos resíduos. Inclusive, também é uma preocupação de como esses resíduos depois é destinado para quem coleta, seja uma empresa privada, seja a própria prefeitura do município, porque a gente tem clínicas espalhadas por todo o Brasil. Gostaria do ponto de vista do senhor, se possível, como a gente, como um grande gerador de resíduos de saúde, pode mitigar esses problemas que a gente tem nos resíduos em geral, por favor. No meu entendimento, o primeiro ponto... Professor, Fala, Rubens. só para não perder o gancho aí, certa feita até o Vitor, estávamos eu e o Vitor conversando com uma autoridade também no assunto, e ele disse assim, pô, você comprou o sofá, pagou pelo sofá, o sofá é seu, você utilizou até o sofá ficar. E aí você põe na porta de casa que o poder público tem destinação de sofá. A obrigação é sua, ou então você pague por isso, né? Então, pegando esse gancho aí de que a gente tem essa resistência que esse serviço é algo que vai para um buraco, é mágico, ele some, né? Então, a gente nunca parou para pensar nisso, na verdade. Ele falou sobre esses exemplos, e é verdade. A mesa lá que você comprou, desfrutou 10 anos, ficou velha, ela é sua, né? Você pagou por ela, é sua. Agora você quer que o poder público dê um jeito nele. Ou alguém dê um jeito nesse sofá que não seja você. Ou você dá um jeito ou pague por isso, né? Só para pegar esse gancho aí que o professor abordou aí, Perfeito. então é algo para a gente começar a refletir sobre o assunto. Que é um Sem tabu dúvida. ainda no nosso Sem país. dúvida. É o papel do gerador. Então, nós somos os geradores, e a gente precisa estar atento a isso, o nosso papel dentro do gerenciamento. Entrando nessa questão da cadeia do fluxo, primeiro, na minha opinião, olhando todas as clínicas distribuídas no Brasil inteiro, o primeiro ponto, na minha opinião, é o seguinte: não poderia admitir que o resíduo gerado dentro desse estabelecimento seja encaminhado para o lixão. Ponto 1. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque, pela Política Nacional de Resíduos, a obrigação de fazer o gerenciamento é o gerador do resíduo de serviço de saúde. Então, o primeiro ponto é o seguinte: assegurar que não vá para lixão. Segundo ponto, fazer o gerenciamento.
O gerenciamento é a contratação de serviço de coleta, transporte e destinação, ambientalmente adequado. No mais das vezes, o resíduo de serviço de saúde tem a RDC 222 da Anvisa, que é a referência, né, da regulação junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para assegurar o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos de serviço de saúde. Então, acho que esse ponto, para mim, é basilar, assim, é o ponto nuclear. Orientar que não haja uma destinação inadequada, uma disposição, né? Evitar que esse material seja encaminhado para lixão, orientar que tenha um gerenciamento, preferencialmente aqui por terceiro. Lamentavelmente, às vezes, acaba se utilizando o próprio serviço público. Se a regulação permitir, ok, mas nós precisamos ter clareza, né, que na qualidade de gerador do resíduo, que nem eu vou dar um exemplo que acontece em São Paulo, né? São Paulo tem a lei do grande gerador. Toda aquela empresa que gera mais de 200 litros por dia, 2 sacos, não pode colocar o resíduo para coleta municipal. O gerador tem que custear isso. Contratar um serviço de coleta, transporte e destinação, para evitar que seja sobrecarregado o sistema público de resíduo sólido urbano. Tá? Então, esse, para mim, além disso, ações que são possíveis a serem adotadas para maximizar a reciclagem de alguns materiais. Então, antes de encaminhar, né, para a destinação, tem algo que dá para enviar para reciclagem, reaproveitamento, antes de ser encaminhado para destruição, disposição final, para aterro sanitário ou outra destinação ambientalmente adequada, evitar aí a redução, quer dizer, trabalhar pela redução na geração do resíduo. Para mim, esses são orientadores e assegurar com que, e aí é um ponto importante, com que essas unidades tenham um plano de gerenciamento de resíduos. Né? Não dá para fazer um gerenciamento sem ter um guideline, sem ter uma orientação, sem ter aqui uma referência operacional. E isso, no mais das vezes, é feito por um PGRSS, Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, né? Regulado, inclusive, pela própria RDC. Entendi. Agora, a gente tem alguma regulação, fora essas que você citou, internacional, que a gente precisa ficar de olho a nível de ser uma cobrança de investidores, algo que venha a ser maior do que a regulação nacional ou que possa vir incorporar as regulações nacionais que temos hoje? Eu acredito que o que tenha, e aí não é especificamente para a saúde, não é só para a saúde, no fundo é geral. Nós estamos discutindo hoje em âmbito global, eu estou falando porque eu participo desse debate internacionalmente, um acordo, um tratado global de combate à poluição plástica. Poluição. E aí significa destinação inadequada. Então, com isso, eu tenho visto muitas iniciativas no setor médico hospitalar de empresas trabalhando para reciclagem, economia circular para a cadeia de produtos plásticos. Então, no sentido de reduzir a geração, aumentar a reciclagem e trabalhar com o conceito de economia circular. Então, é um tratado global que está sendo discutido em âmbito internacional para regulamentar os produtos plásticos no mundo. Então, essa talvez seja uma diretriz importante de deixar no radar do setor, mas lembrando, isso observando também aqui o dever de casa. No Brasil, o que se aplica? Quais são as exigências que se aplicam no Brasil aqui em termos de regulação dos resíduos? Resíduos aí, em particular, olhando serviço de saúde. Então, acho que primeiro é olhar a regulação local. A partir daí, as tendências de regulação em âmbito global. A exemplo do Tratado Global de Combate à Poluição Plástica. E eu concluo nesse tema com essas diretrizes, né, voltadas para a regulação plástica em âmbito internacional. Só o fato Isso de vai ter acontecer, essa é uma realidade. Sim, só o fato da gente ter a informação,
para as pessoas que estão aqui na sala, isso aqui depois também a gente vai subir para a plataforma Salos, já é uma ação que nós, como empresa, já estamos fazendo, porque, assim, informação é poder. Tem gente que realmente não sabe, tem gente que é leigo no assunto, tem gente que não sabe por que existem lixeiras coloridas e que você tem que colocar o vidro em um lugar, o plástico no outro. Então, assim, esse já é um ponto bem positivo que eu estou pensando aqui. Já para essa minha última pergunta, não sei se você tem outra. Você, nesse tempo aí que você anda pelos lugares, empresas, comunidade, organizações, instituições, tem desafios muito grandes enfrentados pelas empresas na hora de implementar programas de gerenciamento de resíduos? Você encontra assim, um desafio muito grande, uma resistência? Não, assim, eu particularmente tenho visto uma boa receptividade. Sério? Ah, tá, porque Acredito, aqui eu... vejo. Pode Pode falar, falar. desculpa. Não, é que eu ia falar que eu estou participando aqui do podcast como host com o Vitor, e aí eu já fiquei assim, meu, é um assunto que eu quero muito, que eu tenho muita dúvida, que eu quero muito saber, participar e tal. E aí eu já estou aqui preocupada. E eu falei, será que todas as empresas também têm esse olhar de que a gente precisa fazer várias ações para a gente gerenciar isso de uma forma melhor? Então, vamos lá. Primeiro, assim, eu vejo uma receptividade muito boa do setor privado empresarial, porque isso está associado às melhores práticas. Uhum, Está associado à conformidade, atendimento à obrigação legal, à agenda ESG. Então, está tudo convergindo, uhum, né, no sentido de atender à regulação. Primeiro ponto. Segundo, essa aderência com a agenda ESG e economia circular diferencia as empresas de quem uhum, faz o básico e de quem dá um passo à frente. uhum, Então, as ações voltadas à reciclagem, circularidade do material, medidas voltadas para reduzir o impacto dos seus produtos, também está extremamente aderente hoje dentro do setor privado empresarial. Um dos desafios, naturalmente, é a adesão do consumidor, o cidadão fazer parte desse processo. Agora, para as empresas que têm que cumprir a regulação, o nosso trabalho aqui é assegurar com que elas observem, implemente, gradual e progressivamente os seus planos de gerenciamento de resíduos e trabalhe nesse processo contínuo de redução. Né? Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer, não só por parte do setor privado, poder público e fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. O que eu posso te assegurar é que nos últimos 2 anos, 3 anos, eu tenho visto várias iniciativas nessa linha de reciclagem, circularidade, logística reversa, voltado para a cadeia de resíduos e serviços de saúde. Nossa, O que demonstra que o setor está atento, o setor uhum. está antenado, e está trabalhando nos drives certos para internalizar essas regulações na sua operação, olhando naturalmente aqui o Brasil, né? Não estou olhando o mercado internacional, olhando o Brasil, Uhum. naturalmente esse acordo global que eu comentei, aí é uma diretriz internacional, então, vez ou outra será objeto aí de regulação, também em território nacional, mas por hora é fazer o que tem que ser feito. Plano de gerenciamento, estimular a reciclagem, reduzir o volume, estar em conformidade com a regulação brasileira. Tem mais alguma pergunta? Tem algumas colocações, por exemplo, existe ainda é uma questão cultural ainda, né, digamos, do cidadão, digamos, comum, de acreditar, de não dar muita credibilidade às ações que as empresas fazem ou que as ações dos poderes públicos fazem. Como a gente consegue quebrar essa barreira da desinformação, da cultura de que o que é certo precisa ser feito e continuar sendo feito, como você falou, progressivamente? Não sei se por meio de educação Daí, básica, o que você acha? talvez estejamos falando aqui de um processo de comunicação, de informação, sensibilização, e, lamentavelmente, aqui estão 2 frentes de trabalho. Primeiro, educação ambiental, dever do Estado. A outra é o dever de informar. Na minha opinião, tem deficiência nos 2. Tanto na educação ambiental, que lamentavelmente não avança, e na informação também não. Então, aqui, o consumidor acaba ficando sem as informações necessárias, né, para adotar as melhores práticas, para aderir, para fazer o correto,
E às vezes tem naturalmente uma desconfiança, né? Ah, se vai mesmo acontecer, se é isso. Quantas vezes eu já ouvi que, eu faço a separação, depois vem um caminhão, leva tudo junto. Na minha opinião, Nossa, desculpa, não interessa. Faça a sua parte. tá, Sua só parte não é querendo se separar? justificar. Exato, separe e coloque para coleta. Esse é o nosso papel enquanto consumidor, né? Mas, naturalmente, eu acredito que isso só vai haver uma maior sensibilização a partir do momento que houver a cobrança. De novo, o cidadão acredita que esse sistema se autofinancia. Não acontece desta forma. Use o mesmo modelo de água, esgoto, iluminação, telefonia, pacote de dados, TV a cabo. Você não quer o serviço? Isso custa, né? É que a questão hoje, o manejo de resíduos, de certa forma, ele é eficiente. De novo, o lixo não fica na porta de casa. Uhum. Lamentavelmente, o cidadão se distancia desse tema, né? Então, ele fica, diferentemente do apertar o botão, acende a luz ou apaga. Pacote de dados, não pagou, não entra. Água, não pagou, não sai. Não tem. Então, no questão do resíduo, na minha opinião, há um certo comodismo da sociedade em geral, e acredito que isso seria melhorado a partir do momento que tivéssemos aí uma maior sensibilização sobre o papel do usuário aqui, do gerador de resíduo dentro desse processo. Aí talvez essa questão da informação, sensibilização fosse até um pouco mais acelerada. Perfeito. Entrando agora na nossa última pergunta, até para agradecer já o tempo do professor, o tempo de vocês aí também que estão no escritório. É, deixa até a dica, quem tiver alguma pergunta, faça agora, para a gente chegar nos finalmente. Mas, professor, eu queria ver do senhor qual a importância que a gente, e o valor que a gente possa dar a mais, ou talvez começar a dar, dos coletores de reciclagem que estão praticamente em subempregos, né? Normalmente nem empregos têm. Sobrevivem a partir dos resíduos que nós geramos. Qual a importância deles para toda a cadeia que a gente tem hoje de reciclagem e ambiental? Bom, eles são fundamentais. Aqui eu vou falar das catadoras, dos catadores, das organizações, das cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis. São fundamentais. Hoje, grande parte do material reciclado no país passa por esses agentes ambientais e eles são de fundamental importância para minimizar, né, o encaminhamento de materiais aí para desviar os recicláveis de uma destinação inadequada. Então, as cooperativas, as organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis têm um papel fundamental. A Política Nacional de Resíduos, inclusive, traz um tratamento prioritário desses agentes. Além disso, a lei de licitações dispensa de licitação a contratação desses agentes pelos municípios, e, sem dúvida alguma, aqui trabalhar com as organizações, buscar dignificar o trabalho, valorizar. E aqui eu estou falando das organizações de catadores, da mesma forma que o outro universo de colaboradores que esse sistema de manejo de resíduos dispõe, dos agentes ambientais, os garis, né, os agentes de coleta. São milhares de profissionais, mulheres e homens que estão nesse segmento. E, sem dúvida alguma, aqui digno dos nossos agradecimentos e cumprimento pelo trabalho realizado. Sem dúvida alguma, são grandes responsáveis pela salubridade do ambiente que a gente vive. Até deixo a dica, franqueados que encontram dificuldades na destinação dos resíduos nos seus municípios, ou com algum tipo de encontrar algum fornecedor que o faça, a dica de procurar na região de vocês, no bairro ou no município de vocês, alguma cooperativa desses catadores e catadoras para ajudar não só o trabalho e a renda deles, dessas famílias, mas também a nossa responsabilidade ambiental como o seu negócio e como um negócio todo do Grupo Salos. Agradeço, professor, o seu tempo, agradeço o tempo de todo mundo aqui. Fernanda, obrigado por estar comigo aqui nessa empreitada. Gostaria, professor, primeiro o Coronel Rubens, gostaria de fazer algumas considerações finais antes do professor, por favor? Claro, primeiro, novamente agradecer ao professor pelo seu tempo, pelas ricas informações.
Agradecer a Fernanda e todo o seu time pela disponibilidade da sala de podcast e parabenizar mais uma vez o Vitor pela iniciativa. E de todos Travou, aqui, a Coronel. gente fica pensando que é um problema muito cultural mesmo, sabe? A gente imagina que no meu tempo de infância eu pensaria em lixo reciclável, quando passava lá o seu Augusto da carrocinha, né? Pegando com a mão o lixo, colocando na sua carrocinha, levando e tal. Então, é uma questão, eu entendo, professor, de cultural, de tempo, a gente vai transformando, e só tem uma arma poderosíssima para isso, a informação e a educação. Essa é a arma mais poderosa. O nosso instituto tem tido essas iniciativas advindas da gente, e agora a gente tem procurado autoridades no assunto para corroborar aquilo que a gente tem falado. Então, assim, foi riquíssimo para nós, nos engrandece, nos faz mais forte e acreditar muito mais que a gente vai conseguir. A gente trabalha numa empresa que tem essa cultura, que tem esse viés, né? Então, muito obrigado. E é uma questão mesmo de evolução e usar a arma mais poderosa que a gente tem, que é a informação e a educação. Muito obrigado. Professor, Bom, suas eu concluo considerações, aí por favor. com o Coronel, ótimas considerações. E fato é isso, nós estamos levando informação. Eu acho que o papel do consumidor tem que saber o dele, o papel dele nesse processo. Junto com a informação, a educação, para mim, a sensibilização e aí a cobrança do serviço é fundamental para o cidadão. Lamentavelmente, a questão do cinto de segurança no Brasil só avançou com penalização e fiscalização. Verdade. A questão do resíduo, eu entendo que não vai ser diferente, né? O consumidor está numa zona de conforto, que o sistema funciona, né? De novo, o resíduo não fica na casa dele mais do que 2, 3 horas na porta, então o sistema relativamente é eficiente. Agora, precisamos aumentar a reciclagem, falei para vocês, mais da metade dos municípios em pleno 2024. No país que será a COP, principal evento global de sustentabilidade do mundo, será hospedado no Brasil ano que vem, na COP 30. Então, assim, precisamos avançar para ontem, para a gente poder aqui ter um ambiente saudável, equilibrado e olhando aqui as perspectivas de desenvolvimento do país. Obrigado ao Instituto, cumprimento a iniciativa de vocês e a gente fica aí em contato. Para eventual aqui também, se alguém tiver interesse, maiores informações nessa área, fico à disposição. Acompanhem também no Instagram, Fabrício_Soler, e ali, vira e mexe, eu vou trazendo informações sobre o tema, compartilhando e trazendo essa informação, como o próprio Coronel colocou. Eu já vou começar a seguir, é sério, gente. Fiquei chocada com informação que eu não sabia. Muito obrigada, professor. Obrigada, Vitor. Obrigada, Coronel. Obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada. Vamos finalizar aqui. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado a vocês. Boa semana. Obrigada Valeu. igualmente. Galera que participou, eu deixei um link aqui no chat para vocês avaliarem, tá? E para a gente trabalhar um pouco mais esse tema, né, Vitor? É isso, a gente volta com outros podcasts sobre o tema futuramente. Podcast Aguardem. do Instituto. Isso, aguardem, que não só será sobre sustentabilidade, mas também sobre crianças e pessoas neurotípicas. É verdade. Fiquem ligados nos canais oficiais. Tchau, gente.